O que eu vou falar aqui agora não vai mudar o sentimento de quem tem baixa autoestima, é, o, não vai mudar o sentimento de quem quer receber aprovação, de quem quer receber validação social. Não vai mudar. Eu sei que não vai mudar, mas eu vou passar uma informação para entrar no seu campo racional, para futuramente, quando você estiver passando por alguma coisa, alguma virada de chave, isso introjetar, você lembrar dessas palavras, isso introjetar no seu emocional e você dar aquela viradinha de chave. Eu só vou te dar uma ferramenta, eu só vou implantar uma ferramenta no subconsciente de vocês e eu espero que vocês lembrem disso futuramente ou até agora enquanto escutam esse vídeo, que é muito raro isso entrar no emocional de vocês. Que é o seguinte: você, a pessoa, nós só ligamos para validação externa enquanto isso não é uma obrigação. Como assim? A gente só liga para validação externa, a gente só liga para a opinião dos outros enquanto isso é apenas uma vaidade. No sentido de, eu quero muito que entrar num lugar e as pessoas me acharem bonito ou bonita. Eu quero muito que as pessoas me achem inteligente. Eu quero muito que as pessoas me achem uma pessoa legal. Nossa, eu queria muito ser o favorito desse grupo de amigos. Nossa, eu não queria ser a ovelha negra da família. Não, tudo bem que a ovelha negra da família é uma merda, mas você não queria ser invisível ali. Não que você seja invisível, mas você queria ter a visibilidade da sua irmã, do seu primo, de um primo seu, de um tio, uma avó, sei lá. Entendeu? Nossa, na empresa todo mundo me trata como só mais um, eu não tenho aquela visibilidade daquele colega assim, assado. Você só se importa com isso a nível de vaidade. O enquanto, olha só, você só se importa com isso enquanto isso é uma vaidade, tá? Enquanto isso é uma vaidade. Porque o dia que a validação e a opinião dos outros for o que for algo necessário para você botar comida na mesa, você vai ter raiva disso. Raiva. Se você trabalhar numa empresa em que você precisa impor uma imagem que você realmente precisa ser bem visto para subir de cargo ou para vender ou para qualquer coisa, você vai tomar nojo da opinião dos outros. Você vai almejar o sentimento de quando você chega em casa, você veste a roupa que você quer, você age do jeito que você quer, você gosta das coisas que você gosta, assiste as coisas que você quer assistir sem se preocupar com o mundo, esquecer que o mundo existe. Você vai sentir saudade disso. Você vai sentir saudade da época em que você passava na rua e ninguém olhava na sua cara. Você vai sentir saudade da época em que as pessoas nem te enxergavam. Você vai sentir falta dessa época. Se você precisa vender, sei lá, chocolate, bolinho de aipim, entendeu? E você precisar da sua imagem, da sua comunicação, que as pessoas gostem da sua comunicação, que as pessoas aprovem o seu jeito para poder vir comprar de você um simples salgado. Quando tudo depender da sua imagem, da validação e da opinião dos outros para com você, você vai sentir raiva da validação. Você vai sentir nojo da validação. Entendeu? É basicamente isso. Quando a validação for uma moeda de troca, você vai sentir raiva disso. Você vai sentir raiva e nojo. Entendeu? Eu falo isso por quê? Porque eu fui um cara que foi, pelo menos na minha ótica, eu fui muito invisibilizado, foi muito passado para trás, foi muito escrotizado em várias instâncias, né? Tive poucos momentos de brilho, poucos momentos de valorização e tudo mais. Então eu peguei uma raiva, uma espécie de ferida com essa porra. Peguei uma espécie de ferida com essa merda. Entendeu? Então, momentos em que eu sou meio que não deixado de lado, que eu não tenho essa carência, mas omitido. Odeio ser omitido. Odiava, né? Ser omitido. Isso despertava aquele gatilho da rejeição, gatilho sei lá, de alguma coisa ruim, né? Mas hoje em dia, cara, eu adoro estar em casa, as pessoas não lembrarem que eu existo. Eu adoro não receber mensagem. Eu gosto. Eu gosto. Ontem eu esqueci até que horas eu fui dormir. Entendeu? E lá no serviço, se você não ganha mais, que lá não tem muita oportunidade de crescimento financeiro. Mas pra você ter moral com as pessoas, que não significa nada isso, ou ter moral com a gestão, você tem que alçar certos patamares sociais dentro daquele microcosmo. E cara, quando você percebe isso,
caras até que você acha bacana, pessoas que você pseudo gosta lá, se submetendo a papeizinhos para poder subir, para poder adentrar a hierarquias, irrita, sabe? Irrita e você pega implicância por te tabela com isso, sabe? Não de tabela, que a pessoa, você pega a implicância de tabela quando a pessoa se incomoda e você se incomoda por ela se incomodar e vocês dois estão incomodados, sendo que não foi com você. Não é por tabela, mas você acaba se incomodando, entendeu? Sendo que não foi com você, sendo que não é você que tá pagando pau, não é você que tá prostituindo a sua personalidade para caber, entendeu? Mas você enxerga aquilo em outra pessoa, ainda mais uma pessoa que você considera um colega ali, um cara bacana, se prostituindo para esse comportamento, você acha uma merda. Aí você pensa, porra, caralho, eu adoro estar na minha pele, de não me submeter, de não ter o dom de babar o ovo, de não ter o dom de marginalizar a sua personalidade. Marginalizar não. Não ter o dom de prostituir minha personalidade para caber em certos lugares. Entendeu? Eu fico agradecendo por não ter esse dom. Cara, e eu tô falando isso porque eu acabei de assistir um vídeo do cara falando que você vale o que você tem, você não vale o que você é. Isso é fato, isso aí você aprende na primeira série da vida. Só que ele foi alçando, né, mais o assunto e ele foi falando que tipo a sua imagem é o que conta. Para você vender algo, você precisa ter uma boa imagem. Até para você vender um bombom, você tem que ter uma boa imagem, porque tá lá o cara que vai comum ou desarrumado vender o bombom e tem um cara que vai arrumado de terno e gravata vender o bombom. O cara que tá arrumado de terno e gravata, que foi bater na porta dos outros vender o bombom, ele vai conseguir vender mais, vender uma ideia, vender alguma coisa. E eu fico pensando assim, caralho, realmente, cara, quando... E eu fico pensando, eu me coloquei nesse lugar. E eu vejo pessoas também que ficam com raiva disso, entendeu? De precisar da aprovação dos outros. Se você é um vendedor, você precisa da aprovação social, você precisa da aprovação alheia para poder financiar, para poder conseguir ganhar dinheiro. Cara, e quando a aprovação social passa da vaidade e se torna algo profissional, se torna um bagulho completamente nojento. E quando você sair de uma certa idade, ter aquele choque de realidade em que você precisa ir para o mercado de trabalho, precisa sobreviver, que não tem mais ninguém por você, e você precisa da sua imagem, da aprovação dos outros, de terceiros para poder crescer na vida, você vai pegar a raiva da aprovação dos outros. Aí você realmente vai pensar em comprar uma fazendinha, uma casa no mato e morar lá, escondido de tudo. Mas não por aquela revolta de tipo, a sociedade não me vê, eu não pego uma mulher, eu não tenho amigos, minha família não me valoriza, eu vou morar no mato. Não por revolta, aquela revolta, entre aspas, é válida, porque eu tenho essa revolta, todos nós temos, mas ela é um pouco imatura. Porque ela é uma revolta de quem está confortável. Se você pensa nisso, porque você está um pouco confortável. É uma dor válida, eu não vou falar que não é. É uma dor válida, é uma coisa que incomoda. Porra, você está no colégio e não ser visto, seus amigos não te valorizarem, você não ter sexo frequente, a sua família te escrotizar, uma merda. Uma merda. Não estou tirando o mérito dessa dor. É uma merda, é uma dor real. Mas é uma dor imatura, mas não no sentido de ser uma dor infantil. É uma dor imatura no sentido de social mesmo. É uma dor de quem está confortável, porque quem está realmente sobrevivendo, quem realmente está correndo atrás porque não tem ninguém, pai, mãe, por ele, não está preocupado muito com isso. Tem raiva das pessoas e quer morar no mato, mas não por essa parada. Quer morar no mato porque realmente a aprovação social se tornou um capital, se tornou meio do capital. E quando algo é capitalizado, aquilo se torna nojento. É igual quando você capitaliza um hobby. Ele deixa de ser um hobby e se torna uma outra fonte de renda. Entendeu? Então deixa de ser aquela parada gostosa. Às vezes até se mantém o prazer de fazer, mas é muito raro, porque tem estresse quando você não ganha o que você... da forma que você acha que você deveria ganhar, você já começa a ficar estressado. Aí aquilo já não se torna mais uma fonte de prazer. Entendeu? Então, voltando, quando você realmente capitaliza, quando você profissionaliza, ou quando realmente a aprovação social se torna algo para sua sobrevivência, você toma raiva daquilo e você sente saudade da época em que você era um adolescente estranho e que ninguém olhava na sua cara e que ninguém gostava de você e você ainda tinha comida na mesa, você ainda tinha seu videogame, você ainda tinha água para beber, água para tomar banho, internet.
entendeu? Porque as pessoas pagavam isso pra você, entendeu? Então você pensava, caraca, aquela época eu perdi tempo com raiva da liberdade. Porque quando as pessoas te desaprovam e você ainda tem como se manter, isso é liberdade. Você come, igual eu, por muitos anos, sempre comendo aquela farofinha com bacon, arroz muito bem preparado, feijãozinho maravilhoso, a carninha assada, o bife ou carré, entendeu? Com aquele brócolizinho, batata, porra, que delícia, Coca-Cola, suco, água geladinha, entendeu? Tomando banho quente, jogando um videogamezinho. Sempre tive isso, sem precisar das pessoas gostarem de mim, ou me aprovarem, ou me acharem bonito, ou gostarem da minha comunicação, gostarem da minha personalidade. Sabe? Eu tenho mais do que o conforto, sem precisar da aprovação dos outros. Isso é a verdadeira liberdade que tem que ser valorizada. E a gente só vai valorizar isso quando a gente realmente precisar da aprovação social para poder sobreviver. A gente vai falar, porra, eu era feliz e não sabia. Entendeu? É basicamente isso. Mas como eu disse, o cara ou a menina que tá com a autoestima baixa, com a autoestima baixa no quarto, amargando porque as pessoas não olham para ela, porque ela não é valorizada pelos amigos, esse vídeo não vai mudar o seu sentimento, mas vai se tornar uma ferramenta para quando você estiver prestes a virar uma chave na sua vida. Entendeu? Basicamente é isso, rapaziada. Então é basicamente isso. É basicamente isso. Se resume a isso mesmo. Quando você precisar que o seu chefe goste de você para você se manter no serviço, né? Para poder ter dinheiro para sobreviver, né? Você vai lembrar disso que eu falei e vai valorizar. Quando você, sei lá, se você precisar que uma pessoa que more com você suporte você para você poder ter a possibilidade de dividir o aluguel com você, com essa pessoa, para vocês terem uma vida minimamente confortável, você vai valorizar isso que eu falei, entendeu? Quando você precisar estar em lugar com pessoas que você não gosta para ter a aprovação de pessoas que você detesta, simplesmente para alçar patamares dentro de uma empresa, você vai lembrar e vai valorizar isso que eu falei, entendeu? Quando você precisar vender um produto e necessitar que as pessoas aprovem a sua imagem e a sua comunicação para você conseguir vender aquele mísero produto, você vai lembrar e valorizar isso que eu falei, entendeu? Que quando a aprovação social e a validação externa deixa de ser apenas uma vaidade e se torna uma necessidade de sobrevivência, você pega nojo da parada e valoriza muito mais na época em que você achava que você não tinha valor nenhum. E mesmo assim conseguia comer, beber, jogar, dormir, tomar banho em paz.